Para calcular x' e x² de uma equação do segundo grau, a gente tem que quebrar o algoritmo em duas partes. Então, a primeira parte é calcular o valor de delta. E o delta, o discriminante, né? Ele possui três condições que determinam se uma equação vai ter solução ou não. Tá? Então, inicialmente, a gente vai dar aqui o nome para o nosso algoritmo. Vou colocar a equação do segundo grau. Variáveis, eu vou deixar para definir posteriormente. E aqui eu vou marcar o início e o fim do algoritmo. Para não perder o costume, a gente vai separar aqui o algoritmo em três partes, né? Aqui vai ser a entrada de dados, processamento. No caso do processamento, ele vai se misturar um pouco com a saída, né? Mas vamos deixar assim por enquanto, saída de dados. O valor de delta, como é que ele é calculado, né? Vou colocar aqui como comentário. O delta, ele é igual a b ao quadrado. Aqui eu vou colocar b ao quadrado. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então aqui a gente tem uma pista, já tem uma pista do que tem que ser feito. A gente tem que receber o valor de A, B e C. E a saída, no caso, será o valor de delta. A B e C, lembrando que o A é o coeficiente de x ao quadrado, o B é o de x e o C é o termo independente, né? Então vamos lá, a gente precisa ler o valor de A, ler o valor de B e ler o valor de C. Aqui seriam as entradas, né? Processamento. O que seria o processamento? Eu vou chamar de delta. Delta vai receber... Eu vou copiar logo aqui que a gente já fez, né? Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E a saída, por enquanto, vai ser... Escreva esse L no final. Significa que vai ter uma quebra de linha, né? Delta é igual... Coloco o delta. Vamos testar agora, né? Run. Leia. Ah, tá. A gente não declarou as variáveis, né? Então a gente já tem quantas? Tem A, B, C e delta, né? A, B, C e delta. Todas são do tipo real. Vamos executar. O valor de A, 1. O valor de B, 2. O valor de C, menos 4. Delta igual a 20. Ok. Então está funcionando. Continuando, para quem tem um certo conhecimento aí de matemática, aqui eu vou tirar porque a gente já calculou, o delta, se ele for negativo, não existem raízes definidas no conjunto dos reais. Se delta for igual a zero, só existe uma raiz, né? E se delta for maior que zero, existem duas raízes. Então, o seguinte, a gente vai colocar um se aqui, ó, logo após o cálculo do delta. Se, vou fechar logo ele. Então, a gente vai testar o valor de delta. Então, se o delta... Vou testar logo se ele for menor que zero, né? Se delta for menor que zero, o que acontece? A gente vai escrever uma mensagem, né? Vai exibir uma mensagem dizendo que essa equação não tem raízes reais. Aqui, ó. Não possui raízes reais.
Se o delta não for menor que zero, ele é igual ou maior, né? Então aqui a gente vai ter que fazer mais um teste, na verdade. Ó, se delta for igual a zero, então, como é que se calcula o valor de x quando o delta é igual a zero? Novamente, trazendo lá da matemática, vou chamar de x1. x1 é igual a x2, né? Aqui eu vou utilizar só x1. X1 vai ser igual a menos b dividido, aqui eu vou colocar entre parênteses, dividido por 2 vezes a. Tá certo? Aí continuando, aqui tem uma coisa que está errada, né? Aqui é o senão. Ok. Então, se delta não é menor que zero e não é igual a zero, é porque ele é maior. Então a gente não precisa fazer o próximo teste, né? O próximo teste lógico. Aqui basta colocar o senão. Vou marcar logo aqui o final, né? Aqui, aí agora é o seguinte, se ele é maior que zero, então tem duas raízes, né? Então x1, ele vai ser quem? Ele vai receber, vou colocar entre parênteses, né? Menos b, menos a raiz quadrada. Aqui no visual é raiz quadrada de quem? De delta, né? Dividido por, vou colocar entre parênteses por questão de organização, 2 vezes a. Então está aqui o valor de x1. O x2 é basicamente a mesma coisa, só que com sinal positivo ali antes da raiz, né? x2, aqui mais. Vou colocar aqui, né? Então a gente vai declarar mais essas duas variáveis, que é x1 e x2, né? Ok, então aqui a gente tem que colocar a saída de dados, né? Aí como é que seria? Tem algumas abordagens, né? Eu vou começar com a mais bruta, aí a gente refina mais na frente. Aqui a solução é, ó, se delta for igual a zero é uma raiz, então a gente pode definir bem aqui logo a saída, né? Então x, vou chamar de x', né? No meu tempo de estudo eu chamava assim, não sei como é que chama agora. Então x' é igual a x1. Aí detalhe, eu quero esse resultado com 2 pontos aqui, ó, 10 dígitos, desses 10 dígitos no máximo 4 casas decimais, tá? Beleza. Aqui, quando o delta for maior que zero, ele vai ter duas soluções, né? Dois valores de x, né? Então escrevam, botar x' é igual a x1. E a mesma coisa aqui embaixo, só que com x duas linhas, né? X duas linhas igual, deixa eu alinhar aqui para ficar bonitinho, então x2. Então é isso, o valor de delta, aqui eu vou apagar a saída de dados porque ficou, a gente já incluiu ali, né? O valor de delta vamos colocar ele antes, né? Então essa linha aqui eu tiro ela daqui e ponho ela antes aqui do si, né? Que é para o usuário ver o valor do delta. A mesma coisa eu vou fazer com ele, colocar colocar 10 dígitos, desses 10 dígitos, no máximo 4 casas decimais. Para dar enxugada aqui, para ficar mais visível as coisas, eu vou apagar aqui a parte de entrada de dados, que a gente já sabe. E a parte de processamento também, né? Então, olha só. Tá, a gente pode melhorar aqui, ó. Leia, né? Vou colocar antes, escreva, sem o L.
Vou colocar só A, né? Você pode colocar assim, digite o valor de A, digite o valor de B. Eu vou colocar só assim para facilitar, né? B. Opa, leia não, escreva. 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 Ok, né? Agora vamos testar, né? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui alguns exemplos. Continuando, a gente vai executar e verificar alguns exemplos, né? Então, vamos lá. O primeiro, eu vou colocar A igual a 1, o B igual a menos 5 e o C igual a 6. Delta igual a 1 e as raízes são 2 e 3. Ok. Vamos testar agora para um delta negativo, né? A igual a 1, B igual a 1 e C igual a 2. Ó, delta igual a menos 7 não possui raízes reais. Ok, funcionou. Vamos testar agora para uma raiz única, né? Deixa eu pegar um exemplo aqui. A igual a 25. B igual a menos 20. E C igual a 4. Ó, delta igual a 0. Aí tem uma raiz, né? X' é igual a 0,40. Então é isso. Tem como melhorar? Tem, né? Mas a gente vai deixar para um próximo vídeo, para não ficar muito grande.